Olá, você sabe qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Isso aí é o que nós temos estudado acerca da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. E nós falamos um pouco no primeiro encontro dessa semana o que é a glória de Deus. No segundo encontro, nós falamos um pouquinho como o que é glorificar a Deus. Então você tem que ter isso muito claro na sua mente. Uma coisa é a glória de Deus, outra coisa é glorificar a Deus. Tá? Se você não sabe o que é, eu recomendo que você volte aos outros dois vídeos para que você fique por dentro daquilo que ensina a primeira pergunta do breve catecismo. Hoje nós continuaremos a falar de como nós devemos glorificar a Deus, ou melhor, eu quero responder a seguinte pergunta: por que devemos glorificar a Deus? Por que devemos glorificar a Deus? Eu trago aqui algumas razões para isso. Então vamos lá. Em primeiro lugar, por que nós devemos glorificar a Deus? Primeiro, porque Deus é o doador da vida. Veja, Deus foi quem nos deu a vida. O salmista certa vez disse, lá no Salmo 100, verso 3, foi Ele quem nos fez. Olha só, nós consideramos um grande ato de bondade uma pessoa poupar a vida de outra, não é? Imagine então quão tamanho seria a bondade de alguém criar uma vida. Foi isso que Deus fez. Deus não só poupou-nos da morte eterna, mas nos gerou também. E por isso nós o glorificamos. Pela sua bondade de nos criar, de dar a nossa respiração cotidiana, os batimentos cardíacos. É Ele quem nos dá a saúde, como os puritanos diziam, uma boa saúde é um bom tempero para se viver neste mundo caído. Pense, os livramentos que Deus já nos deu. A alimentação é Deus quem nos alimenta. Então Deus, veja, Ele não é só um benfeitor. Ele é isso, mas Ele é muito mais do que isso. Deus, Ele é a fonte de toda a vida. Não há vida fora de Deus. Inclusive a vida dos ímpios, de Satanás, os seus demônios, os anjos que agora estão no céu. Todos dependem dEle. Ele é a fonte da vida. Portanto, devemos glorificar nosso Deus, porque Ele é o doador da vida. Segundo, devemos glorificar a Deus porque Deus fez todas as coisas para a sua glória. Isso aqui fere nosso ego por vezes. Deixa eu acabar com, por vezes, a sua falsa compreensão da realidade. Você não é o autor principal dessa história. Pense na história da redenção ou a história da humanidade, se você preferir, como um grande palco onde Deus é o protagonista. Não você, não eu. Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus é glorificado inclusive sobre os ímpios. Deus consegue fazer com que o pecado o glorifique. Olha o que ele vai dizer lá em Êxodo 14:17. Serei glorificado em Faraó. Então o Faraó tem o seu coração endurecido para que Deus manifestasse sobre ele e nele o seu poder. E assim humilhasse tanto a Faraó, que se considerava um Deus, como os falsos deuses criados pelos homens. Deus também será glorificado pelos seus fiéis. Eles são instrumentos do seu louvor. Para isso que fomos criados. Isaías 43:21, nós lemos: ao povo que formei para mim. Deus falando, para celebrar o meu louvor. É verdade que nós, servos do Senhor, não podemos acrescentar nada à sua glória, mas nós podemos exaltá-lo por toda a eternidade. Em Deus, como a gente já falou no nosso primeiro encontro, a sua glória é imutável. É impossível Deus aumentar de glória ou diminuir. Ele tem uma glória intrínseca a Ele. Mas isso não impede que criaturas remidas pelo sangue de Jesus exaltem a esse Deus por toda a eternidade. Ainda que isso não lhe aumente em nada.
Ou seja, adorar a Deus é uma graça. Não é um favor que nós fazemos para Deus, é um favor que Deus faz para nós. É o que Neemias vai dizer, se eu não me engano, Neemias 9:13, que o nome de Deus está acima de todo bem-dizer e louvor. Então, olha só, ainda que se reúna hostes celestiais e o mais lindo coral de todo mundo, a uma só voz, só o nome de Deus está acima de todo esse louvor. Por que devemos adorar esse Deus? Porque todas as coisas foram criadas para esse fim, para a glória dele. Terceiro, devemos glorificar a Deus porque todas as nossas esperanças dependem dele. Devemos dar glória a ele por conta disso, porque ele é a nossa esperança. Olha o que o salmista vai afirmar no Salmo 62, verso 5. Tu és a minha esperança. Ou melhor, Salmo 39, verso 7. Tu és a minha esperança. Salmo 62, verso 5 agora. Porque dele vem a minha esperança. O que nós esperamos? Nós esperamos a consumação de todas as coisas. Nós esperamos o dia em que nós moraremos com ele para todo sempre. Olha a diferença que nós vemos na Bíblia. Antes da queda, o homem morava com Deus no jardim. E ele ali se encontrava com Deus. Criador e criatura, num relacionamento íntimo de amor e amizade. Depois do pecado, nós fomos expulsos do jardim. Mas Deus, pela sua infinita graça, vem morar conosco por meio do seu Espírito. E isso no Antigo Testamento, por meio do tabernáculo e dos sacrifícios, e no Novo, por meio do seu Espírito Santo, habitando na igreja. Mas no novo céu e na nova terra, nós voltaremos a morar com ele. Hoje nós somos como peregrinos e forasteiros, em terra estranha, mas olhando de costas para o mundo, olhando firmemente para a cidade celestial, onde nós aguardamos a nossa residência, a nossa pátria verdadeira. Essa é a nossa esperança. Então nós louvamos e damos glórias a Deus porque ele é tudo o que temos. Longe de Cristo, o que nós vamos obter do mundo? De Satanás ou da nossa própria carne? Ele é a nossa esperança, é por isso que nós rendemos glórias a ele. E por fim, devemos dar glórias a Deus, porque a sua glória é valiosa e sublime. A glória de Deus tem um valor intrínseco a ela. Ela é mais valiosa do que todo o ouro, do que toda a prata. A glória de Deus, ela é mais valiosa do que o céu. É como um determinado puritano falou, a glória de Deus por si só equivale a toda a salvação de todos os homens. Ela é mais valiosa do que tudo. Em Deus há essa preciosidade. E a pergunta é, por que eu estaria fora disso? Não há coisa maior do que a glória de Deus. E é para esse objetivo que nós caminhamos. Irmãos, semana que vem nós entraremos no outro assunto. Na pergunta de número 2 do Breve Catecismo. Que vai falar um pouco acerca das Sagradas Escrituras. Havia muito mais aplicações e assuntos acerca somente da primeira pergunta do Breve Catecismo. Mas em conversa nós optamos por trabalhar uma pergunta por semana. O que fica para nós de tudo aquilo que nós falamos acerca da glória de Deus? Acho que a principal lição é que, tendo como fim principal do homem a glória de Deus e a alegria nele, nós não deveríamos, melhor dizendo, acumular tesouros sobre a terra. Nós não deveríamos viver uma vida escrava de bens materiais. Porque quando nós vivemos assim, nós desalinhamos o propósito da nossa existência. Às vezes os homens se prendem a essas coisas e nunca encontram a felicidade plena. Porque são coisas transitórias. Somente Deus tem aquela glória eterna. Glória essa que nós nos deleitaremos por toda a eternidade. Salomão, ele vai dizer em Eclesiastes 5,16, que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? É uma pergunta
muito profunda. Imagine só viver uma vida longe de Deus. Que proveito haverá para tal alma? A resposta, nada. Lembre-se dessa frase, eu li ela num dos livros de John Piper. Uma vida, logo passarás. Somente o que fizeres para Cristo, isso durarás. Você tem vivido para a glória de Deus? Se você não tem vivido assim, você tem jogado a sua vida na lata do lixo. Meditar acerca da primeira pergunta do breve catecismo é entender a resposta a uma das maiores perguntas dos seres humanos ao longo da história. Por que eu estou aqui? Da onde eu vim? E para onde eu vou? Qual é o propósito de todas as coisas? Por que existe algo ao invés do nada? A resposta está aqui. Para a glória de Deus. Mediante o seu Filho amado Jesus Cristo. É para isso que nós vivemos. Porque fora disso, tudo é vão. Que Deus te abençoe e até a próxima.